Salve, irmão, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Sérgio Luiz, da Igreja Pentecostal Mundial, e nós estamos aqui agora para mais um pequeno estudo da santa, poderosa palavra de nosso Deus, essa palavra que permanece para sempre no céu, palavra essa que é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e que penetra na divisão da alma, do espírito, entre juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Estamos aqui mais uma vez nesse dia, na qual o Senhor nos concede a oportunidade, louvado seja Deus, de estarmos buscando ao Senhor através da sua santa, poderosa palavra. Louvado seja Deus, essa palavra que é viva, poderosa e que permanece para sempre no céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Deus é bom, sua fidelidade, louvado seja o nome do Senhor Jesus, se estende de geração em geração, e é por isso que nós estamos aqui para estudarmos um pouco da palavra de Deus nosso Pai. Deus é fiel, irmãos, poderoso para nos ajudar em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmã Socorro, da Paraíba. Deus abençoe a vida da nossa irmã Socorro e sustente a sua vida com poder, com graça, glória. Louvado seja Deus, toda a sua família, em nome de Jesus, seja abençoada pelo poder do Espírito Santo, da palavra viva e gloriosa de nosso Deus. É maravilhoso, irmãos, estarmos na presença do único que é digno de toda a honra, toda a glória, toda a majestade, domínio e poder entre os séculos dos séculos. Estaremos estudando um pouquinho, irmão, da palavra de Deus nosso Pai, essa palavra que permanece para sempre nos céus. Pode passar o céu, pode passar a terra, pode passar o mar, mas a palavra de nosso Deus, ela jamais passará. Louvado seja Deus, ela é inegociável, incontestável. A palavra de Deus, ela permanece para sempre nos céus. Quero estudar um pouquinho com os irmãos no livro de Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 18. Estávamos orando nesta madrugada em nome de Jesus, como estamos propósito de 365 madrugadas em oração, aonde oramos das 2 da manhã até as 4:10 por aí. Deus tem nos abençoado em nome de Jesus. Estamos começando mais um mês de oração, agora o mês de março, aonde nós, irmãos, estaremos orando durante esse mês inteiro, e tenho certeza, irmão, que Deus, nosso Pai, Ele vai, louvado seja Deus, nos dar sua graça para clamarmos ao céu, como estive também pela manhã, juntamente com os irmãos, no trabalho de 1 hora de consagração, oração e a palavra de Deus. E agora estamos aqui nessa tarde, em nome de Jesus. Mateus capítulo 16, versículo de número 18. Mateus 16, 18. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 16,
versículo 18, 16, 18. Diz assim a palavra do Todo-Poderoso: pois também eu te digo que tu és Pedro, vírgula. Vamos ler com atenção. Pois também eu te digo que tu és Pedro, vírgula. Parou. E sobre esta pedra será edificada a minha igreja, vírgula, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós lemos um trecho da santa, poderosa palavra de Deus nosso Pai, que Jesus agora está conversando com Pedro, e ele aponta para Pedro e diz: Pedro, tu és Pedro. Aí entra a vírgula. E Jesus agora aponta para ele: sobre esta pedra será edificada a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A grande verdade é que a igreja, ela não está edificada sobre Pedro, nem sobre Paulo, nem sobre João, nem sobre Sérgio, louvado seja Deus. A igreja está edificada sobre Jesus. Jesus é a pedra onde a igreja está edificada sobre ele. Não adianta religiões afirmar, não, a igreja está firmada sobre Pedro, que Pedro foi o primeiro papa. Conversa, mentira, isso é farsa. Louvado seja Deus. Pedro não era papa, Pedro era apóstolo. Louvado seja Deus. E Pedro também não foi o primeiro apóstolo. Não foi. Ele foi um dos primeiros, mas não foi o primeiro. Junto de Pedro tinha João. Junto de Pedro tinha os outros apóstolos. Tiago. E a Bíblia, ela vai nos mostrar algumas verdades. Se a igreja, ela tivesse sido edificada, quer dizer, sobre qualquer homem, ela não ia subsistir. Mas ela está edificada sobre a pedra que os edificadores rejeitaram, Jesus, que foi colocado como pedra de esquina. A igreja, apresentada como povo de Deus, a igreja é o povo de Deus, e Pedro fazia parte do povo de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. O próprio Pedro, escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz o seguinte, 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 4, chegando-vos para ele a pedra viva. Ele não está falando chegar para mim, eu sou a pedra que a igreja foi edificada sobre ela, como o catolicismo ensina. Louvado seja Deus. Mas ele está dizendo, e chegando-vos para ele quem? Jesus, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Louvado seja o nome de Jesus. Irmã Angélica Costa Lima, Deus abençoe. A igreja está edificada sobre Jesus, e por isso as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo, que é a coluna e firmeza da verdade. Lógico,
foi incutido na mentalidade de muita gente que Pedro tem a chave do céu, que Pedro tem, ele foi primeiro papa, que Pedro, ele é a pedra, mas tudo isso é mentira. Tudo isso é antibíblico, não é verdade. Louvado seja Deus. A igreja está edificada sobre Jesus. Jesus, ele aparece diversas vezes na Bíblia como a rocha, a pedra, ainda que o nome de Pedro signifique pequena pedra, fragmento, mas a rocha eterna é Deus. A Bíblia diz, no capítulo de número 2 de Pedro, versículo 10, vós que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia. A igreja é povo de Deus. A igreja é o povo de Deus. Pedro, louvado seja Deus, faz parte do povo de Deus. Segundo ponto, a igreja foi chamada por Deus. Eu estou falando sobre a igreja, o tema é a igreja. A igreja foi chamada para deixar o mundo e ingressar no reino de Deus. A igreja foi chamada para deixar o mundo e ingressar no reino de Deus. Por isso, o Senhor Jesus, ele disse, é chegado até vós o reino dos céus. Por isso, o Senhor Jesus disse, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não mudando de um polo para o outro. Muitas vezes, como eu estava orando pela manhã, na oração, pela madrugada também, nós se ajoelhamos e temos que fazer isso, e oramos, apresentamos para Deus nossos pedidos, pedido de vitória, pedido de cura, pedido de transformação. Temos que pedir, temos. Temos que buscar, temos. Só tem um porém. Não é a primeira coisa que temos que buscar. Muitas vezes se esquece de falar, Deus, eu te quero. Eu quero mais da tua graça, tua presença, da tua unção, da virtude poderosa do teu Espírito Santo na minha vida. Eu quero, Senhor, renovo. Eu quero que o Senhor more em mim. Muitas vezes queremos a porta de emprego no primeiro lugar. Queremos a cura no primeiro lugar. E muitas vezes ajoelhamos para orar, pedimos tantas coisas e não buscamos o reino de Deus. Não buscamos a justiça do reino, mas a igreja é povo de Deus. Observação. A igreja foi chamada para deixar o mundo. Mas, pastor, vou ter que sair da terra? Não. A grande questão é que as pessoas confundem mundo com planeta Terra. Planeta Terra é uma coisa, mundo é sistema. Mundo é um conjunto de sistema. Sistema político, religioso, econômico e etc, e etc. E eu vou dizer uma coisa, o Deus deste mundo é Satanás. Quem está debaixo do sistema está debaixo da oprimição de Satanás. Louvado seja Deus. Olha o meu sistema aqui no Rio, aqui, eu posso falar aqui do que eu estou aqui no Rio, é a maior folia. Hoje o povo está voltado para o quê? O carnaval. Turistas que vão ser recebidos no Rio, dinheiro.
dinheiro, dinheiro e dinheiro. Quando acabar o carnaval, automaticamente, para os católicos, começa a quaresma. E ela vai pintar lá na sexta-feira da Paixão, da onde, depois do carnaval, já começam os anúncios da Páscoa para vender um bocado de chocolate, e o ovo do coelho, o coelho coloca ovo, e o pai da mentira é o Satanás, e vai por aí em diante. E é o ano inteirinho o sistema trabalhando. Mas a igreja, a Negafárdia, a noiva de Jesus, aquela que foi comprada lá no Calvário, louvado seja Deus, onde Cristo derramou a sua alma e se tornou dono, aleluia, louvado seja Deus, exclusivo, porque quem compra é dono, louvado seja Deus, da igreja. E essa igreja, aleluia, ela foi chamada para deixar o mundo e ingressar no reino de Deus. A Bíblia diz abertamente que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz, 1 João 2, 15 e 16, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A igreja é patrimônio de Cristo. O líder da igreja, o cabeça da igreja, Jesus. O alicerce da igreja, Jesus. A pedra que a igreja está edificada é Jesus, não é Pedro, não é Paulo, não é João, não é Barnabé, não é Mateus, não é Lucas, não é Tiago, Anagaproshebe Comandarasaio, aleluia, Senhor da glória, a igreja está edificada em Cristo. A pedra que Jesus está falando é Cristo. Eu mostrei aqui pequenos detalhes. Pastor, mas a Igreja Católica, ela fala que Pedro é o primeiro Papa por ignorância? Não é por ignorância. É porque eles querem fortalecer a ideologia dos papas. Isso não é ignorância. Isso é sutileza, isso é astúcia, isso é sagacidade. A Bíblia é clara, voltando para quem entrou agora, Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e entra uma vírgula. Se entrou a vírgula, parou. E sobre esta pedra será edificada a minha igreja. Ele não está falando que a igreja foi edificada em Pedro, ele está falando sobre essa pedra. E tudo indica que Jesus apontou para ele mesmo, sobre esta pedra. Labangaforgue, Nagarrace. Não é no nome de Pedro que nós vencemos os demônios. Não é no nome de Pedro que nós vencemos as trevas. Não é no nome de Pedro que nós somos batizados no Espírito Santo. Não é no poder de Pedro que nós somos avivados. Ao contrário, Pedro precisou de receber também. A igreja vence porque ela está edificada em Cristo. Ela persevera em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Observação, a saber, ser separada do mundo, deixar o mundo. A parte inerente da igreja é separação.
A natureza da igreja é a parte. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia, ela diz no livro de 2 Coríntios 6,16, 2 Coríntios 6,16, que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Consenso nenhum. Então já dá para ver que certas religiões estão totalmente erradas, cheias de imagem. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Se tem ídolo dentro de um templo, o templo não é de Deus. Porque não tem consenso. Seja tanto o templo construído pelos homens para se reunir o povo de Deus, ou o templo do Espírito Santo, aqui não tem consenso. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei. E eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. O povo de Deus separado. Irmão, antes do ídolo estar numa mesa ou numa prateleira, ele está dentro do homem. E a Bíblia vem falando sobre a igreja. A igreja edificada em Cristo, ela foi convidada a se apartar do sistema corrompido do mundo. Não andar de pé de igualdade, aleluia, com o sistema mundial, catarachou, precalamanto, ripalabassuri, québia, de palabassuri, comandar a saio, porque a ordem de Deus é, 2 Coríntios 6, versículo 17, a ordem de Deus para você, a ordem de Deus para mim, em questão ao mundo, ao sistema pecaminoso, é pelo que sai do meio deles. Apartai-vos, diz o Senhor, não é o pastor que está dizendo, é o Senhor. E não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Deus não recebe qualquer um, ou de qualquer maneira. Deu para receber alguém como filho. Ele está dizendo, se aparta da corrupção do mundo. Sai do meio deles. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É o que a Bíblia está dizendo. Onde você vê pessoas dizerem ser salvo, crente, e perguntar, crente pode participar de carnaval? Está cheio de carnaval dentro do coração. Isso nunca abandonou o mundo. Labangacébia. Papituquiqueia, lamasteri, clama, lamassuri, calabaia. Oh Deus poderoso, oh Deus santo, pelo que sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, com letra maiúscula, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. O nome igreja, no grego é egrés, tirada para fora. Em 2 Coríntios 6,18, está dizendo, e eu serei para vós pai, porque Deus não tem como filho aqueles que vivem na imundícia. Que isso, pastor? Um exemplo. A Bíblia diz que quem mente é filho do João 8,44. Diabo. Não é de Deus.
A Bíblia diz que quem vive na prática do pecado, no livro de Epístola de João, é do diabo. E aqui está dizendo, eu serei para vós, Pai, vós sereis para mim, filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso, depois que sair do meio deles. Terceiro, a igreja que está edificada sobre a pedra Jesus, não Pedro. Terceiro, a igreja é templo de Deus. E o alicerce dela, que ela está edificada, é Jesus. A igreja é templo de Deus e do Espírito Santo. A igreja é templo de Deus e do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Templo de Deus. Um templo edificado sobre Jesus. Irmãos, se formos pegar uma base, para você fazer uma construção, você precisa fazer sapatas. Sapatas são buracos, onde vai entrar a ferragem para ser a base. Em Pedro não foi aberto um buraco em cada mão, nem um buraco em cada pé, aonde os cravos furaram os ossos para pregar Jesus na cruz. Em Pedro não tinha, no mínimo, estou falando para salvação, Pedro, no mínimo, não tinha em Pedro, no mínimo, 480 buraquinhos dos espinhos da coroa de espinho. Mas pastor, Pedro foi crucificado, eu sei. E ele falou que não era digno de ser crucificado como aquele que a igreja está edificada sobre ele, de cabeça para cima, segundo os historiadores. E ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque quem foi crucificado de cabeça para cima, o mestre era lá de cima, ele era daqui de baixo, era para crucificar de cabeça para baixo. O fato é que Jesus, ele foi crucificado pelos meus pecados, pelos teus pecados e pelos pecados de Pedro também. Como é que é, pastor? O salário do pecado é a morte. E o homem estava com uma dívida com Deus. Pedro estava com uma dívida com Deus. Maria estava esperando o Salvador, por isso ela não intercede nada, ela não está diante de Deus intercedendo nada, diante de Jesus intercedendo nada. Que é isso, pastor? O senhor é ignorante? Não sou ignorante, a Bíblia que está dizendo. A Bíblia, ela está dizendo, a igreja é templo do Espírito Santo. Irmãos, desde que Adão pecou, Deus encerrou todos debaixo do pecado. Por isso está escrito, todos pecaram. Por isso a Bíblia está dizendo, Deus olhando para o céu não viu um justo sequer. Estava dizendo que ele não via alguém que pudesse se colocar, aleluia, como expiação do pecado da humanidade. Todos esperavam um Salvador. E a Bíblia está dizendo
que nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera no espírito da desobediência. Livro aos Efésios 2:2. No livro de aos Efésios, capítulo 2, versículo 22, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Nós somos edificados em Cristo para a morada de Deus em espírito. Nós estamos em Cristo. Louvado seja Deus. A Bíblia, ela chega ao ponto de dizer que Ele morreu para nos salvar. O castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros, pela sua pisadura nós fomos sarados. No livro, presta atenção, mas pastor, a pedra não é Pedro. Não adianta. Não tem argumento bíblico. Quando você está com a Bíblia na mão? Então vamos abrir a Bíblia. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, 1 Coríntios. Vamos ver aqui. Capítulo de número 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Vamos ver quem é a pedra. A Bíblia falando. Qual papa que não sabe disso? Qual bispo a ser bispo que não sabe disso? Primeira Coríntios 10. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Falando de Israel, deserto, quando Deus proveu água. Olha o que a Bíblia está dizendo. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Pedro. Não, pastor, está escrito Cristo. Então você fica com a Bíblia ou com aquilo que as religiões dizem. Aqui, a pedra era Cristo. Vou ler de novo. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Quando o povo estava no deserto, aproximadamente quase 2 milhões de pessoas. Que isso, pastor? Só exagerado. É só fazer o cálculo. 600 mil, tinha 600 mil homens preparados para a guerra. Fora velhos, mulheres e crianças. Concorda comigo? 600 mil. Cada um com uma mulher. Só os filhos, sem contar os velhos. Cada um com uma esposa. Dá 1.200.000. 1.200.000. Com pai e mãe. Já vai para mais de 2 milhões. Fora as crianças. Nagaço, que poupe, tequefai, tripalabassuricaio. Fora os animais. Um rio rasgou ali no deserto. E está dizendo que a pedra era espiritual, a bebida era espiritual e a pedra era Cristo. Eu fico com a Bíblia. Mas o senhor nunca foi ensinado que pedra era pedra a vida inteira, até aceitar Jesus e sair do engano. Olha o que a Bíblia está dizendo, irmãos. Estamos edificados em Cristo para ser a morada de Deus. Quarto ponto.
A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Quando fala igreja, presta atenção no que eu vou dizer. Não diga que eu sou ignorante, sim eu sei. A igreja é o corpo de Cristo. Eu sou membro do corpo de Cristo. Do mesmo tempo que eu sou templo do Espírito Santo, mas eu sou membro do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. 1 Coríntios 6,15. Não sabeis vós que o vosso... Não sabeis vós que os vossos membros, que vós sois membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloei membros de uma meretriz, não por certo. Eu sou membro do corpo de Cristo. Isso aqui é o quê? Pastor, um dedo. Isso aqui é corpo? Ou faz parte do corpo? A Bíblia diz mais. Não sabeis que quem se ajunta com uma meretriz faz corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Quem se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela. Quem ajunta com o diabo faz um corpo com ele. Quem se ajunta com Deus faz um corpo com Deus. Mas a igreja subsiste, existe, porque ela está edificada em Cristo. Eu estava acompanhando, junto com a minha esposa ontem, República do Congo. Essas semanas aí, 70 crentes foram assassinados pelos extremistas islâmicos. 70. Estão fazendo uma devassa na República do Congo. Só lá? Não. Porque na Nigéria nem se fala. Aí, a ONU não toca no assunto. Pessoal dos direitos humanos não toca no assunto. A mídia não toca no assunto. Mas por que, pastor, que ninguém fala nada? Porque está tudo no sistema do capeta, tudo no sistema do diabo, é mundo. E o mundo não favorece a igreja. O mundo não apoia a igreja. E você quer saber? O mundo odeia a igreja. O príncipe desse mundo odeia a igreja. E a igreja está sendo perseguida. Aqui no Brasil, irmãos, não é difícil ser crente. O grande problema dos crentes do Brasil é que eles não conseguem negar a si mesmo para viver só para Deus. O senhor, pastor, está extrapolando. Ué. O povo quer andar segundo o mundo, segundo a carnalidade. Ainda pega essa multidão de falsos mestres, falsos doutores, falsos pastores, falsos presbíteros, falsos evangelistas, falsos missionários, falsos anciões, falsos padres, falsos papas, Tecapiosneg, Forg, Mahassi, Tepalabassuri, clama. Porque, irmão, eu vou dizer uma coisa, viver a Cristo não agrada o povo, não. Servir a Cristo, pregar evangelho, não agrada o povo. Você pega aí entre algumas lives, é só brá, eles não querem pregar, renúncia não.
Se pergunta onde o senhor congrega? Não, não posso falar não, porque senão vão me perseguir lá. Para de conversa, não congrega não nenhum, tá de conversa. Para de graça. Viver evangelho, irmão. Viver Cristo traz perseguição. Que isso, pastor? Foi Jesus que disse, sereis odiado por todas as gente. Por causa do meu nome, a igreja é odiada, como Cristo, aleluia, foi pela geração passada, é por essa geração e será por todas as gerações. Pastor, e os salvos? O remanescente, o dízimo de Deus, os 10%, minoria. Evangélico tem muito, mas salvo tem poucos. Dentro de templos tem muitos, mas liberto, transformado para servir a Deus, são poucos. Mas os crentes estão sofrendo fiéis pelo mundo afora. Disse-lhe Jesus, se fizeram isso ao ramo verde, quanto mais aos secos. Mas a igreja, ela marcha triunfante, porque ela está edificada em Cristo. Irmão, bota uma coisa na sua mente. Cristianismo não é uma religião. Cristianismo não vive de um dogma. Ele vive do Cristo vivo. Seguidores de Cristo vivem a palavra de Deus que é viva, eterna, permanece para sempre no céu. E essa igreja que vai ser arrebatada. Você pega, né, um Irã, uma Síria, não tem templo evangélico lá, mas tem crente. A igreja está lá. Pegam, matam, degolam. Prendem. Entra nos vilarejos, na África, cristãos, sai matando, mas não podem parar a igreja. O Império Romano não conseguiu. O comunismo não conseguiu. O nazismo não conseguiu. O Islã não consegue, não conseguirá prevalecer contra a igreja edificada em Jesus. Nunca. Você que pertence a Cristo, ama Jesus, crer na palavra de Deus, nosso Pai, o diabo não pode te deter, não pode destruir a tua fé. Ele pode até lançar alguns na prisão, como está escrito em Apocalipse. Se chegar a hora de morrer, ele pode até permitir que ele te mate fisicamente, te jogue mais rápido para o céu, mas matar a tua fé, tua confiança, tua comunhão com Deus nunca prevalecerá. Então, irmãos, está aí a palavra de Jesus. A igreja está edificada em Cristo, fortalecida em Cristo. O comunismo sempre se levantou contra a igreja. Quando ele nasceu, tentaram exterminar todos os crentes da Romênia, prenderam, mataram, torturaram. Aí nasceu a igreja subterrânea. Eles achavam que tinham
só templo por cima que eles podiam dominar. Nasceu a igreja subterrânea. Compreende? O nazismo se levantou. Vamos exterminar o judeu. Não pode. Como exterminar o judeu? Israel nunca vai ser destruído. Quem caiu foi o nazismo. Levantou com aquela fúria, parecia que ia dominar o mundo. Pegou os aliados, uma boa parte dos países mais fortes, bélicos do mundo da época, mas não deu para eles. Porque a palavra de Deus que está em voga, que tem que se cumprir, daqui vai se cumprir. Mas a igreja vai marchando vitoriosamente. Não estou falando denominação, estou falando igreja, corpo de Cristo. Eu não confundo denominação com igreja. Tem denominação que nem igreja é. Louvado seja o nome de Jesus. Mas a igreja, a noiva de Jesus, ela está edificada em Cristo e ela vai até o final no arrebatamento da igreja. E depois que a igreja for arrebatada, pastor, vem a boda do Cordeiro. A igreja vai estar no juízo? Vai. A igreja vai julgar o mundo. Depois, quando esse mundo for desfeito, ela descerá dentro da Nova Jerusalém. A igreja é eterna. Então, irmãos, Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, Davidson Batista, Deus abençoe. Em nome de Cristo. Irmã Socorro, Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Irmão Wilson Itabaraqui Brito. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Irmã Sônia Regina, Marice Pereira. Louvado seja Deus. Irmã Sandra Santos, Deus abençoe. Em nome de Cristo, Deus venha continuar abençoando a todos. Veriana Lúcia, Angélica Costa Lima, Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, vamos nos preparar. A igreja do Senhor será arrebatada. Ele não vai vir apanhar uma denominação, ele vai vir buscar seu povo, seu corpo, sua igreja. Tá? Ele não vai vir buscar a Igreja Pentecostal Mundial, que eu pertenço, a denominação, ele vai vir buscar os salvos. Os salvos. Entende? E nós temos que fazer vereda firme por nossos pés. Não se deixe enganar. Viva Cristo. Viva a palavra de Deus. Viva os princípios que a Bíblia ensina. Viva a lei moral de Deus. Cumpra-se na sua vida os mandamentos. Adore o Senhor em espírito e em verdade. Viva uma vida de consagração, santificação, se separe do pecado. Renuncie a si mesmo. Louvado seja Deus. Vença as pelejas. E a pior peleja que o homem tem para vencer é contra ele mesmo. E certamente, irmão, Deus continuará te sustentando, fortalecendo, te animando, te revestindo com a sua graça poderosa.
Deus é fiel. Se tem uma coisa que Deus faz, irmãos, Ele sonda o coração, Ele prova os rins e recompensa cada um conforme as suas obras. Entende? Eu não vou pegar, abrir uma live e deixar de falar da palavra de Deus. E nem também vou abrir uma live de falando de denominação A, B e C. Eu vou falar o que está no Evangelho de Cristo Jesus. E a Bíblia, ela está nos exortando a ficar firme. Faz o teu alicerce a cada dia em Cristo Jesus. Ele é a pedra que os edificadores rejeitaram e foi colocado como pedra de esquina. Ele é a rocha da nossa salvação. A Bíblia, ela diz algo interessante, se eu não me engano, no capítulo 49 do livro de Gênesis. Jacó abençoando seus filhos, falando a respeito de José. A Bíblia diz que José era um ramo frutífero, descia sobre os muros. Os brecheiros lhe deram amargura, mas o seu braço se fortaleceu no poçante de Jacó. E o poçante de Jacó é a pedra de Israel. Então, meus irmãos, seja fortalecido na graça poderosa que há em Cristo Jesus. Eu quero fazer uma oração, orar pela minha vida, pela vida dos irmãos que estão aí na live. Tenho o prazer de orar sempre por todos. Deus sabe que eu falo isso com verdade, faço isso com alegria, com ânimo, com prazer. Louvado seja o nome de Jesus e estarei clamando pela vida dos irmãos, um por um, antes de fechar aqui a live, em nome de Jesus. Pode deixar seu pedido de oração aí que eu estarei orando. Soberano Deus, eterno, maravilhoso Pai, Criador do universo, Criador do céu, da terra, do mar, Deus eterno, Deus que vive e reina para sempre, Tu que habitas, ó Senhor da glória, inacessível luz, teus olhos como chamas de fogo, a contemplar toda a superfície da terra. Estamos aqui agora, meu Pai, nesta noite, mais uma vez em oração, para clamar ao céu, para buscar ao Senhor nosso Deus, Pai Celestial. Toma, Senhor, as nossas vidas nas tuas mãos, seja preciosa, Senhor, de grande valor. Tu vem atar no feixe daqueles que vivem contigo. Dá-nos ânimo, Senhor, para perseverar na tua presença, ó Pai, ó Deus, em oração. Ó, meu Deus e meu Pai, a minha vida, Senhor, seja preciosa de valor. Tu vem atar no feixe daqueles que vivem contigo. Toma meu lar, Senhor, minha família nas tuas mãos. Ó, Senhor da glória, minha esposa missionária, Veriana Lúcia, cobre com teu sangue, Senhor, desperta, busca a tua face, ó Pai, dá força, graça, temor da tua palavra, meu Deus. Ó, meus filhos, Senhor, tu só me emprestou, Samuel, Iracema e Rebeca, Ezequiel, Patrícia e Miguel, Sara, o Davidson, ó Pai,
celestial, a Débora, ó Deus, cobre com teu sangue, Senhor, ó meu Deus, deu grande escape e livramento, em nome de Jesus, ó minha irmã, Senhor, socorro, ali na Paraíba, meu Pai, da Vitória, tua filha, Senhor, sustenta com as tuas mãos, mostra a tua glória, graça, presença e poder, trabalha no lar dela, na vida dos filhos, ó Pai, das filhas, Senhor, meu Deus e meu Pai, conduz a Vitória pelo poder da tua palavra, meu Pai, ó Angélica Costa, Senhor de Lima, da Vitória em nome de Jesus, trabalha com teu braço poderoso, ó Pai, exalta a tua destra de vitória, meu Pai querido, ó minha irmã Sandra Santos, ó Deus, trabalha com poder, com as tuas mãos poderosas, da sustentação pelo teu poder e pela tua graça, Pai celestial, toma a irmã Alice Pereira, vai de encontro à tua filha, meu Pai, sustenta com as tuas mãos poderosas, em nome de Jesus, Pai celestial, eu te peço, meu Deus e meu Pai, pela vida, Senhor, da família da tua serva Alice Pereira, como a minha irmã Sônia Regina, Senhor, trabalha com as tuas mãos, fortalece com teu poder, ó Pai, ó Senhor, toca da cabeça à planta dos pés, da saúde espiritual, física, ó canatireoide, meu Deus, faça desaparecer os nódulos, ó Pai, faz um milagre, Senhor, toma nas tuas mãos, a Leia, Natália, Dominique, Viviane, Senhor da glória, transforma, meu Pai, liberta, fortalece, anima, reveste, ó Senhor, trazendo, ó meu Pai, a salvação, meu Deus e meu Pai, Deus poderoso, faz uma grande obra, meu Pai, fazendo a libertação, transformando essas vidas, ó Pai, libertando, ó meu Pai, fazendo delas instrumento vivo nas tuas mãos, porque o Senhor pode, Pai celestial, em nome de Jesus, meu Deus, conceda a vitória pelo poder das tuas mãos divina, poderosa, exalta tua destra de bondade, fidelidade, misericórdia e grande compaixão, ó Pai, como Wilson Itacarambi Brito, meu Deus, trabalha com as tuas mãos, opera com teu poder, ó Pai celestial, eu creio no trabalhar divino, no agir do teu braço de poder, ó Pai, toma também a venda do apartamento da irmã Sônia Regina, opera com as tuas mãos, Senhor, mostra teu braço poderoso, exalta a tua destra de poder, ó Pai, ó mamãe dela também, Senhor, ó meu Deus e meu Pai, que não me lembro o nome agora, Senhor, trabalha com teu braço poderoso, pera com poder e grande glória, Pai celestial, uma direção das nossas vidas, conduz o nosso espaço e sustenta-nos com a força do teu poder. Toma cada lá, família, meu Pai, pera maravilha, é o que eu te peço, Rei Senhor, e te agradeço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Louvado seja o nome de nosso Cristo, louvado seja Deus. Que Deus abençoe todos os irmãos, fortalecendo com a graça poderosa que é em Cristo Jesus. Recebam a bênção, meus irmãos. Que o grande Deus, o Senhor Jeová, te abençoe e te guarde.
resplandeça a luz do seu rosto sobre ti, tenhas misericórdia de ti e te dê a paz. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, doce consolação do Espírito Santo, esteja com todos que aguardam a vinda do Senhor, não somente hoje, mas para sempre. Todos digam amém. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, querendo o nosso Deus, estaremos às 2 horas da manhã, na oração da madrugada, em nome de Cristo, clamando aos céus, em nome do Senhor Jesus. Pai do Senhor, irmã, socorro, Deus abençoe a senhora, sua família, em nome de Jesus. Pai do Senhor, irmã Sônia Regina, Deus abençoe a senhora, sua família. Irmã Alice Pereira, Deus abençoe a senhora e sua família. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando for orar, ore por mim, pastor Sérgio Luiz, careço da oração de todos os santos, em nome de Jesus Cristo. Fiquem na paz, tenham uma noite abençoada, em nome de Jesus. Até a próxima oportunidade, em nome de Cristo.